Felipe Pondé possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado em História da Filosofia Contemporânea pela Universidade de São Paulo, doutorado em Filosofia Moderna pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Epistemologia pela Universidade de Tel Aviv. Atualmente é professor assistente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular da Fundação Armando Álvares Penteado e colunista exclusivo do jornal Folha de São Paulo. Professor Luiz Felipe Pondé, boas-vindas ao senhor, por favor. Ed René Kivitz, graduado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, pastor-presidente da Igreja Batista de Água Branca em São Paulo e idealizador do Fórum Cristão de Profissionais. Bem-vindo, Ed. Com a palavra nesse momento, o professor Luiz Pondé. Boa noite. Eu agradeço o convite de vocês para estar aqui hoje, especialmente do meu amigo Ed René. É um prazer poder trocar ideias com os parceiros do Ed René aqui na igreja. Se eu mexer muito na perna, porque eu estirei o músculo ontem de noite, então eu estou meio manco hoje, tá? Não estranho. E assim, então, a ideia é conversar com vocês um pouco sobre essa coisa da tirania da felicidade no mundo do trabalho, em toda parte, porque como toda tirania está sempre em toda parte. Só que eu tenho inclusive um amigo que usa uma expressão para essa coisa de tirania da felicidade, que ele chama de a Gestapo da felicidade. Eu pessoalmente, talvez por uma questão de temperamento, não sei, eu tenho muita dificuldade quando alguém fica tentando me fazer muito feliz. Talvez por uma questão de temperamento, de jeito, não sei. Então, como quase tudo que eu discuto, o que eu vou propor como uma reflexão pontual hoje aqui, tem muito a ver com as coisas que eu sinto mesmo, que eu percebo. Apesar de que eu tenho uma formação profissional, digamos, em filosofia, eu fiz filosofia antes de tudo porque eu me via pensando, questionando acerca das coisas. Eu não fiz filosofia por uma razão profissional. Aliás, só um louco faria filosofia por uma razão profissional. Pensando bem. Sei lá, alguém que a priori iria querer ser infeliz profissionalmente. Se a gente entender razão profissional, claro, como vocês entenderam muito bem, essa coisa de que você só deve escolher uma profissão que lhe dê dinheiro, grosso modo. Então, eu escrevi há alguns meses atrás um artigo na minha coluna da Folha que se chamava Deus me livre de ser feliz. Falando isso aqui, inclusive, tem um sentido maior, né, do que simplesmente uma página do jornal. Deus me livre de ser feliz. E esse artigo ele foi fruto de uma conversa lá na FAAP com alguns amigos, onde a coisa girava ao redor dessa tentativa de transformar o mundo num grande treinamento de motivação para todo mundo ser feliz. Que eu acho isso muito cansativo. A ideia, eu costumo dizer que existem coisas mais importantes do que ser feliz. Não no sentido que eu sou contra ser feliz, isso é uma bobagem. Só uma pessoa doida, esquisita, seria contra ser feliz.
O que eu me refiro, o que eu vou me referir hoje aqui com vocês, é uma certa aposta, né? Eu vou falar um pouco de um processo histórico rapidinho, né? E depois eu vou falar de uma, também histórico, mas não levando em conta a história, como que a gente pode entender o problema da felicidade na filosofia, de uma forma direta e objetiva, né? E esse primeiro momento, eu vou falar de uma coisa que é, grosso modo, a partir do Renascimento, e estou vendo uma aluna minha ali da FAAP que vai lembrar disso, de repente ela fez até prova oral desse assunto, a Meire, que está sentada ali, né? Então, assim, a partir do Renascimento, a gente, quando acompanha na história da filosofia, surge uma... Você sabe, o Renascimento é um momento onde a cultura europeia ela está num processo de uma derrocada, o início da derrocada daquele projeto medieval e antigo da construção de uma Europa cristã, né? O cristianismo, ele já começou, desde o começo foi assim, mas ele já começou a se dividir. Você já tem uma presença da filosofia, principalmente do Aristóteles, muito importante, já razoavelmente instalada, ou seja, uma certa concorrência com a visão de mundo, grosso modo, judaico-cristã, fincada na noção, por exemplo, de pecado e na noção de que o homem sem Deus não é nada. Falado rapidamente assim. Essa mentalidade, ela gerou até hoje gera uma certa recusa, né? No sentido de que essa ideia da tradição judaico-cristã de que o homem sem a relação com Deus ele não é nada, fica parecendo uma coisa como se fosse contra a nossa autoestima. Eu pessoalmente acho que, já quando aparece a discussão da autoestima, eu já acho ela engraçada, porque se você pensar na condição humana enquanto tal, o ser humano não pode ter autoestima mesmo. É por isso que mesmo que você faça treinamentos de 3, 4 dias de workshop de autoestima, quando você volta para o trabalho ou para a faculdade, rapidinho alguém detona a sua autoestima. O seu curso de 3 dias, seu workshop, ele dança. Por quê? Porque você nunca é tão amado quanto queria, você é mais gordo ou mais magro do que queria, você tem menos amigo ou mais amigo do que queria, porque se você tiver muito amigo também pode ser problema. Você nunca realiza no dia a dia exatamente o que você queria, ou se você realiza, na realidade é uma espécie de milagre, e poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, assim, é difícil ter autoestima quando o ser humano é mortal, finito, adoece, perde quem ama, não sabe direito das coisas. Então, tanto no nível mais filosófico quanto mais concreto, a experiência da autoestima é uma experiência, me parece, difícil mesmo. Então, é comum se responsabilizar a tradição judaico-cristã como uma espécie de epidemia de baixa autoestima por conta da história do pecado. Eu conversava há pouco com o Ed e dizia para ele que, entre teorias muito sofisticadas que explicam o ser humano a partir, sei lá, da classe social ou matéria histórica, como se fala no marxismo, eu pessoalmente sempre prefiro pensar no ser humano a partir da teoria do pecado. Eu acho ela mais empiricamente sustentada e ela funciona no sentido de previsão. Eu quero dizer assim, diante de um problema, aposte na possibilidade de inveja, eu acho que você tem uma enorme chance de acertar numa dada situação que vai acontecer em seguida. Nesse sentido eu falo a teoria do pecado. Mas no Renascimento, quando você começa a aparecer na filosofia uma ideia que a gente chama de conceito de perfectibilidade, né? Esse conceito de perfectibilidade tem lá um monte de nomes de filósofos que a gente pode citar, assim, se você estiver sendo preparado para uma prova, certo? Então, assim, o conceito de perfectibilidade, ele pressupõe basicamente o seguinte, que o ser humano tem tudo a seu dispor, dentro da sua natureza, para ser autônomo, feliz e progredir infinitamente,
sem a necessidade de nenhuma ingerência externa. No caso, a discussão era com a noção de graça, né? Muito cara à tradição reformada, ao cristianismo como um todo e à tradição reformada especificamente. Então, assim, e aí, nesse embate, eu estou falando lá século XV, final do XV, começo do XVI, essa discussão toma corpo, e quando você olha do ponto de vista do que a gente vive hoje, século XXI, ela é base, digamos assim, do polo alegre da modernização. Eu costumo dizer que a modernidade é esquizofrênica, ela é bipolar, mais especificamente. Ela tem um lado que é o seu lado maníaco, que é quando ela acredita em si mesma, confia nas suas ferramentas, acredita nessa coisa de agregar valor a si mesmo, a partir de algum tipo de treinamento. E ela tem um lado dela sombrio, que filosoficamente o nome técnico, o lado sombrio da modernidade é romantismo, né? É a depressão, é a dúvida consigo mesmo, é achar que destruiu tudo, que arrebentou com os vínculos entre as pessoas, que deixou o ser humano sozinho, construindo um futuro monstruoso. Na literatura, a primeira entrada que você pode ter com essa ideia, por exemplo, de um modo que aparentemente é pura literatura, mas não é, um livro como o da Mary Shelley, Frankenstein. Quer dizer, a Mary Shelley é uma romântica típica. A criatura do livro é o futuro do que ela teme, né? Que o mundo da ciência e da grana, como se fala, da organização burguesa da sociedade, iria produzir. Então, esse lado, tipo, como eu estava dizendo, alegre, autoconfiante da modernização, o seu conteúdo, digamos, chique, elegante, né? Sofisticado, é esse conteúdo da noção de perfectibilidade. A natureza humana é digna em si mesma, ela não carrega em si nenhum tipo de defeito, que a gente poderia chamar na tradição judaico-cristã, mais especificamente a cristã que trabalhou isso de forma mais sistemática. A tradição judaica tem uma compreensão de pecado um pouco diferente, um pouco bastante diferente da literatura que o cristianismo produziu. Então, essa ideia de pecado como alguma coisa associada a um descontrole que seria típico da natureza humana, que se manifesta das mais variadas formas. Quer dizer, a gente não conseguiria pôr a nós mesmos sob controle. E aí, então, essa ideia de perfectibilidade, ela é o lado luz, né? No sentido um tanto irônico, o lado luz da visão moderna de homem de si mesmo. Ela vai acreditar que o homem pode ser aperfeiçoado ao infinito, que ele avança moralmente, que ao longo da história, a história é um processo de acúmulo de conhecimento e solução de problemas em direção a um mundo cada vez melhor o tempo inteiro. Bom, quem conhece um pouco o que eu escrevo sabe que essa ideia de um mundo melhor sempre me deixa um pouco irritado. Eu cheguei até a escrever um livro contra o mundo melhor, que sempre me pergunta, afinal de contas, como assim você é contra o mundo melhor? E aí eu vou explicar um pouco, e aí eu passo para a segunda parte da minha fala hoje. Então, guardem na memória, isso daí é uma questão histórica, tá? Modernização, e do plano filosófico ela é isso, né? Ela é uma crença do homem em si mesmo. Aquilo que os primeiros cristãos gregos chamavam de autopistes, a confiança em si mesmo, né? A fé em si mesmo. Pistes em grego é fé, né? Então, guardem isso, porque isso tem uma dimensão, digamos assim, concreta. A partir do Renascimento, a ciência moderna vai se constituindo, então isso significa técnica, ciência e médico, e do outro lado o Estado moderno vai se constituindo, o que significa polícia, advogado, juiz. O médico e o advogado juntos, eles representam o que se chama normalmente de condições de possibilidade do afastamento da religião como necessidade cotidiana. Significa que quando você está doente, você vai no médico, quando alguém faz uma injustiça com você, você contrata um advogado. E aí os filósofos, historiadores da religião, do cristianismo, dizem, né, na Europa, diz, esse é o momento que começa a se constituir as condições da descrença. No sentido de que as pessoas passariam a achar que não precisam
nem pensar, nem se remeter a Deus a coisa nenhuma. Basta o advogado e o médico. Então você juntando o médico, o advogado e o filósofo, organizando essa ideia, dizendo que o homem é autônomo e que ele pode resolver todos os seus problemas, você tem a estrutura básica do processo modernizador. É claro que essa estrutura, ela vai ter um monte de dramas, traumas, a gente que está em 2011 sabe como é que é, e esses traumas todos, eles começam a se constituir com o que eu estava chamando de romantismo, né? Toda vez que o ser humano se pergunta, será que vale a pena ser tão racional, tão instrumental, tão organizado? Será que não tem uma dimensão de sombra em mim? Bom, aí, depois eu falei para vocês que eu ia falar de um modo um pouco mais objetivo, por que que a tirania da felicidade erra, pelo menos do ponto de vista de uma filosofia assim, o modo como ela lida com a felicidade. Não adianta você treinar para ser feliz, assim, que nem, sei lá, um funcionário do McDonald's que é obrigado a amar tudo. Eu amo muito tudo isso, né? Uma das coisas que eu acho que são mais trágicas da condição humana é justamente que você não consegue, parece que você não consegue fazer porque você quer algumas coisas que são essenciais. Começar por amor. Você não consegue amar uma pessoa só porque dizem para você que aquela é a pessoa certa para você amar, né? Você não consegue gostar de um trabalho só porque dizem para você que aquele trabalho é o certo de você gostar, né? Então, essa ideia de que você vai poder ser feliz se você for uma pessoa que projeta a ideia de ser feliz, né? Um certo marketing da felicidade. E às vezes eu tenho a impressão que o mundo inteiro vai virar um grande marketing, né? Assim, um marketing vai ser a única ciência humana que vai existir, porque como você tem que ficar o tempo inteiro provando ou projetando a ideia de que você dá certo, portanto você tem que estar feliz, funcionando o tempo inteiro, eu acho que vai acabar cada vez mais aumentando o número de remédios que você tem que tomar. Então, assim, porque na realidade, assim, quando eu falo, por que eu escrevo um livro chamado Contra o Mundo Melhor? É porque eu acho que essa ideia de um mundo melhor, na realidade, se transformou numa espécie de marketing ético, onde todo mundo fala que é a favor de um mundo melhor e, sei lá, recicla lixo, sei lá, qualquer coisa assim básica, ou se emociona quando mata uma baleia, ou sei lá, participa seguramente para garantir que alguém não morre de fome na Somália. Quer dizer, você tem toda uma série de ferramentas para você. Também você acha que seu filho de 12 anos discute problemas de fome na África nas redes sociais e não como as outras crianças de 12 anos que só falam bobagem o tempo inteiro. Então, assim, e que é normal, essa uma coisa que às vezes eu chamo de marketing de comportamento, que eu acho que ele foi paulatinamente substituindo a tradição judaico-cristã como matéria moral. E quando eu digo matéria moral, é matéria de hábitos e costumes, né, da sociedade. E a vantagem que eu sempre digo, que eu acho que existe na tradição judaico-cristã em relação a esse marketing ético contemporâneo, de você se achar bem resolvido, isso é uma expressão que eu uso continuamente. Eu não confio em ninguém que é bem resolvido. Alguém que acha que resolveu todos os problemas na sua vida, primeiro acho que isso é falso, né? E depois eu acho que uma pessoa que é bem resolvida deve ser uma pessoa que deve manter ela à distância de você. Às vezes eu falo isso na minha coluna, que eu prefiro as pessoas que estão sempre agoniadas com alguma coisa. Não que eu ache isso essencialmente bonito ou legal, porque eu acho que é assim mesmo que a gente é. Eu acho que o ser humano é um ser basicamente perdido, que faz o que pode, e que se ele não fica mentindo sobre ele o tempo inteiro, eu pessoalmente acho uma grande coisa. E o que eu penso que tem na tradição judaico-cristã muito rica é justamente uma visão de ser humano, que eu chamo às vezes de insuficiente, que é um ser humano que ele não se resolve dentro daquilo que está à sua mão, dentro da sua natureza, sei lá. Não se resolve. Ele está sempre aos pedaços,
ele não sabe direito o que fazer com ele mesmo, ele se perde dentro dele mesmo, e por isso que eu às vezes me torno assim um inimigo filosófico, assim um crítico duro de uma visão de mundo, de uma sociedade ou de uma cultura que pensa o ser humano como um ser assim grandioso, autossuficiente, capaz. E aí, quando você se debruça sobre a história da filosofia em relação à felicidade, você vai ver basicamente o seguinte: existem 4 grandes chaves para discutir a felicidade na história da filosofia. E eu acrescentaria uma 5ª, né? Uma primeira é pensar a felicidade ao redor do tema do prazer. Recentemente saiu um livro aqui no Brasil do Richard Short, que é um historiador inglês, sobre a história da felicidade e da infelicidade. E é interessante porque toda vez que a filosofia se debruça sobre a felicidade, querendo descobrir o que é a felicidade, ela aprende um monte sobre a infelicidade. Mais ou menos como nós. Quando você decide que você vai ser feliz objetivamente, você começa a aprender um monte de coisas sobre a infelicidade, né? Que vem junto com essa decisão. A primeira ideia é a questão do prazer. Os filósofos já se debruçaram muito ao redor da ideia do prazer. Faz parte da tirania da felicidade atual a ideia de que você deve viver em busca do prazer. É engraçado porque quando a filosofia fala de prazer, na antiguidade já, um filósofo mais importante que falou disso é um cara chamado Epicuro, para ele prazer é outra coisa diferente do que a gente fala hoje. Hoje a gente entende prazer como fazer tudo o que você tem vontade, né? Então a ideia é você comprar tudo que quer, sei lá, alguma coisa assim, transar com todo mundo que quer, comer tudo que quer. E aí o Epicuro diz que na realidade a felicidade começa quando você consegue, o prazer com o Epicuro é na realidade não ser escravo do desejo, é você conseguir de alguma forma impor limite ao desejo, e não a ideia de prazer que a gente tem hoje, que é sentir prazer o tempo inteiro, né? Você tem... Essa é uma das chaves da visão moderna de felicidade. É que você deve sentir prazer o tempo inteiro. Todo mundo que não mente sabe que é impossível você viver tendo prazer o tempo inteiro. Inclusive porque quando você tem o prazer o tempo inteiro, o prazer deixa de ser prazer. Ou vira desprazer, ou vira tédio. Essa é uma das coisas que faz com que a natureza humana seja meio insustentável. É justamente porque quando ela tem muita certeza de uma coisa e ela realiza, aquilo já não é tão claro para ela. Então ela está sempre precisando de alguém que a ajude, ou algo. Então essa é a primeira chave, quer dizer, o prazer é um problema quando você pensa a felicidade. A felicidade está do lado da realização do prazer, ou a felicidade está do lado de você tomar cuidado com o prazer. Não significa a eliminação do prazer, mas a percepção de que se você busca o prazer o tempo inteiro, você se torna na realidade escravo do prazer. Outra chave é a ideia de desejo, né? A ideia de desejo é também muito típico da nossa sociedade contemporânea, de que felicidade é você realizar o desejo. Apesar de que se você perguntar para as pessoas quais são os desejos que as pessoas têm, todo mundo acha que tem desejos muito originais, mas talvez só existam 2 tipos de desejo que tem por aí. Sei lá, comprar coisa e arrumar alguém com quem você seja feliz, sempre que te entenda, que esteja sempre do seu lado, alguma coisa assim. Mas aí a filosofia ela vai problematizar o desejo dizendo de novo, e aí são muitos os filósofos e os caras que pensam nisso, dizendo assim, olha, por exemplo, Schopenhauer, que é um filósofo muito importante do século XIX, que é um cara conhecido por ser muito pessimista, né? Ele dizia que o desejo ele tem 2 formas de te humilhar. Uma é não deixando que você realize ele nunca. A outra é deixando que você realize. Esse é o pior tipo de humilhação que o desejo faz. É quando você realiza o desejo, ele já não é mais aquilo que você queria. E aí você fica meio que no mato sem cachorro.
Outra chave é a chave da razão, diz a filosofia. Para o homem ser feliz, a razão precisa acompanhá-lo. Isso significa basicamente que o seu labrador não precisa de razão para ser feliz, mas você precisa. O mundo tem que fazer sentido. Isso, por exemplo, na literatura filosófica clássica, isso significa o seguinte: o mal não pode vencer no final. Grosso modo. A gente chama isso de Teodiceia. O livro fundador da Teodiceia é um livro que vocês conhecem muito bem, chamado livro de Jó, né? Então, assim, o mal não pode vencer no final, porque senão a razão entra em agonia. E é muito fácil quando você pensa, por exemplo, no começo do cristianismo existiam uns cristãos assim meio estranhos, chamados, que a tradição acaba chamando eles de gnósticos, né? Que diziam que quem criou o mundo foi um Deus mau, né? E portanto o mundo é um cárcere, uma máquina de tortura. Às vezes a gente, nos nossos piores dias, a gente tem a impressão que eles podem estar certo. Na realidade, é engraçado porque esses caras eram poucos, fizeram muito barulho, até hoje eles são importantes na história do cristianismo, como história do cristianismo, né? E assim, responsável por uma vertente pessimista, dura do cristianismo, que vai se alocar dentro do cristianismo oficial de outra forma. Mas assim, muitos filósofos importantes foram movidos para tentar provar que esses caras não tinham razão. Quer dizer, o mundo não, um deles muito famoso é um cara chamado Descartes, o cara que falou penso logo existo. Outro é um cara chamado Kant também, gente, primeiro time assim. Então assim, Leibniz também é um cara, porque assim, se por exemplo o mundo foi criado por um Deus mau, a gente está perdido. Ou se o mundo não tem Deus nenhum, é indiferente, sua razão também, ela pode entrar numa agonia no sentido de dizer, então eu sou fruto do acaso. O acaso tem uma série de problemas. Veja, nada disso significa que isso não pode ser verdade, tá? Eu estou me movimentando aqui no âmbito da filosofia. Eu sei que quando eu falo essas coisas, tem muita gente que entende que quando eu falo isso é porque eu sou ateu. É muito engraçado isso. Não, Pondé é ateu, né? Assim. Então, assim, mas então esses caras que afirmavam que o mundo foi criado por um Deus mau e Jesus foi mandado por um Deus que não tem nada a ver com isso aqui, para salvar alguns caras que tem a ver com ele, é uma longa história. Então, assim, tem vários textos em português sobre evangelhos gnósticos, traduzidos, inclusive. Essa questão é uma questão que você pode não ter conhecimento da história do cristianismo, não saber que isso foi uma heresia na fundação do cristianismo muito importante, e, no entanto, entender claramente o que eu estou dizendo. Quer dizer, se isso aqui foi feito por um Deus mau, ou se isso aqui está simplesmente condenado a se arrebentar, a razão, ela pode entrar em agonia no sentido de dizer, bom, então, não vale a pena você trabalhar, se esforçar, respeitar os outros, tentar se controlar um pouco. Não vale a pena, porque se no final das contas o mal pode vencer. Sabe aquela agonia que a gente tem às vezes de pensar, não, quer dizer que no final das contas pode ser que uma pessoa que não vale nada se dê bem e uma pessoa que é boa se dê mal? Então assim, a razão ela entra em agonia, uma coisa que a gente chama de razão, a necessidade que a razão tem que olhar para o mundo e achar que o mundo é suficiente, ele faz sentido. Ao mesmo tempo, eu acho que, pessoalmente, uma das marcas de alguém que quer enfrentar o mundo é saber lidar com a possibilidade que ele não faça sentido também. Outra coisa que a razão é importante para a questão da felicidade é a ideia de que, ao mesmo tempo que ela é importante, ela não é suficiente. Então, talvez existam coisas que a razão desconhece e que ela não compreende, mas que são elementos essenciais para felicidade. Então aqui entra, por exemplo, a ideia de uma pessoa que é racional o tempo inteiro, ela pode ficar meio obsessiva, infeliz. Sabe uma pessoa que toma 5 banhos por dia, sei lá, tranca a porta 4 vezes, ou nunca consegue beijar a outra porque tem medo de vírus, sabe essa coisa? Então fica andando de máscara o tempo inteiro, por aí, sei lá. E a quarta coisa, então, é a ideia do sofrimento.
não há felicidade, não há possibilidade de felicidade se você não pensar no sofrimento. E a ideia do sofrimento parece zerar qualquer possibilidade de felicidade. A própria ideia de um ser humano feliz seria um contrassenso. Um labrador não, mas o ser humano sim. Porque o ser humano é o único ser que sabe que a vida, pelo menos no limite do que a gente conhece materialmente, fisicamente, ela é em si inviável. Uma hora ela acaba, e vai acabando aos poucos, ou às vezes de repente. Então a experiência da consciência da finitude do ser humano, pensando assim no sentido um pouco darwiniano, deve ter imposto uma pressão psicológica de uma monta monstruosa, né? Nossos ancestrais os primeiros que tiveram consciência disso, olhando o mundo no olhar darwiniano, os primeiros ancestrais que tiveram consciência disso, muitos devem ter parado em pânico, morrido e foram comidos, né? Outros que sobreviveram a isso, sobreviveram porque de alguma forma conseguiram, mesmo sabendo que de certa forma, aparentemente, a vida pode ser uma batalha perdida, nesse sentido da vida puramente biológica, eles conseguiram tocar as coisas para frente. E a gente descende, pelo menos grande parte de nós desses, e tem alguns momentos onde tudo parece que não funciona direito, mas alguma coisa empurra você para frente de algum modo. Então o sofrimento é uma outra chave para você pensar a felicidade, quer dizer, e aí a tirania da felicidade deixa você bobo, né? Sabe essas pessoas que estão sempre felizes e rindo o tempo inteiro, tem cara de boba. E aí a própria moda ajuda a entender um pouco isso, né? A publicidade também. No sentido de que uma pessoa que ri o tempo inteiro, que está sempre feliz, você sempre vê ela como uma pessoa superficial e boba. Porque se ela fosse inteligente, ela era um pouco infeliz. Porque só uma pessoa que é totalmente assim, ela consegue ficar feliz o tempo inteiro. Algum tipo de dano muito radical, assim. Mas é assim. Então, assim, eu acrescentaria uma quinta chave, que é o problema da angústia. E o problema da angústia é um problema tipicamente contemporâneo, né? E eu acho que é um dos objetos em que a tirania da felicidade mais quer moldar, porque ela quer te dar como que etapas ou passos para você não sentir angústia. E angústia é uma experiência de insegurança, né? E aí eu começo a amarrar a minha fala, vou fazer referência a um filósofo que me é muito caro, chamado Kierkegaard, e que é um filósofo, talvez um dos mais importantes da tradição reformada, né? Um luterano dinamarquês do século XIX, criador de uma escola filosófica que ficou conhecida como existencialismo, ou filosofia da existência, que é uma das correntes filosóficas modernas mais importantes que tem, contemporâneas. Ele escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, né? E esse livro, Conceito de Angústia, é um livro difícil para burro. Se alguém sair daqui com a ideia, vou ler Kierkegaard, antes de ler Conceito de Angústia, leia um outro chamado Temor e Tremor. Referência a Abraão, temor e tremor. É muito mais bonito, mais fácil de você entender o que ele está discutindo. O Conceito de Angústia é um livro duro, assim, como a própria angústia. E aí, assim, o Kierkegaard diz que o centro da personalidade humana, da alma humana, é a angústia. Antes dele, o Pascal, no século XVII, já tinha apontado nessa direção, que é um católico jansenista, quase calvinista. O centro da personalidade é a angústia. E por isso toda tentativa de você tiranizar o ser humano para ser feliz, a angústia vai dinamitar essa tentativa. Primeiro porque assim, se você acredita em Deus, você vem de um Deus, é criado por um Deus que a rigor não precisa de você. É o cara do Velho Testamento, que os cristãos entendem que é Jesus, é a mesma personalidade, certo? O mesmo sujeito, e quem conhece o texto bíblico sabe que Deus é aquele que é. Ele é, criatura não é, logo tudo depende de Deus. Tudo depende da vontade de Deus. Então, Kierkegaard diz, bom,
eu tenho fé num Deus, mas na realidade esse Deus não precisa de mim. Porque se você acha que Deus precisa de você, pelo menos do ponto de vista que eu entendo o Deus bíblico, se você acha que Deus precisa de você, está com um problema. Né? Então ele não é Deus, porque ele precisa de você para não se entediar. Né? Então assim, eu tenho um grande apreço por essa figura do Deus bíblico. Então assim, e do outro lado, se Deus não existe, então você é um fruto do nada. Portanto, na realidade, você é meio livre, porque a rigor não tem significado nenhum. Deus não depende de você, é você que depende dele, ele não precisa de você. E do outro lado, você seria filho do nada, logo tanto faz. Nada tem sentido. Quando isso você começa a olhar para isso, você sente um abismo diante de você, isso é angústia. Aí o Kierkegaard vai dizer que tem 3 formas de você enfrentar a angústia. Ou seja, para ser feliz, para sobreviver a ela. É o que ele chama de estágio estético. É você achar que você vai escapar da angústia sendo feliz, sentindo coisas, transando, comendo, bebendo, diria hoje comprando. O consumismo é o estágio estético. Ele vai dizer, não funciona. Chega uma hora você desespera. Chega uma hora que não faz mais efeito a máquina. Né? Você vai cair na angústia. Segundo é você achando que você é bom. Esse então é o estágio ético. Eu sou uma pessoa ética. Né? Então, é você achando que você sendo um cara legal, fazendo tudo que falam para você que tem que ser, acreditando que você é um cara legal, você vai fugir da angústia. Não funciona. O terceiro é o religioso que ele fala, e ele divide em 2. O primeiro é você achar que você vai conseguir fugir da angústia seguindo a doutrina religiosa pura e simples. É porque ele brigava com a igreja luterana da Dinamarca da época. Ele diz, não funciona. Você vai virar aquilo que na tradição do início do cristianismo, aquela briga que Jesus Cristo tem com a tradição farisaica, certo? Ou que se chama em teologia contemporânea, no debate do judaísmo, o judaísmo behaviorista, que é você realizar tudo simplesmente porque a lei manda, sem envolver o coração no processo, né? Debate clássico à tradição paulina. Então assim, ele vai dizer, o estágio 1 religioso não funciona. Você vai ver de acordo com a doutrina, mas a angústia vai te comer por dentro. Existe o religioso 2 que ele fala, que é o seguinte: você desiste de toda tentativa de ser feliz, tendo sensações, de ser feliz se achando legal, e de ser feliz imitando o que alguém deveria fazer para ser um bom cristão, no caso reformado como ele. Você desiste e aposta em Deus. Pula, como ele chama, salto. Ou seja, você não vai encontrar nenhuma forma de vencer esse profundo sentimento de tristeza, de vazio, que o ser humano tem quando olha para si mesmo, que o ancestral do Kierkegaard chamava de ennui, angústia, tédio. E eu diria o seguinte, na filosofia, na teologia, a melhor forma que eu penso com relação ao problema da angústia é o seguinte: um conto que eu sempre conto quando eu discuto essas coisas de felicidade e tal, e por aqui eu termino minha fala, que é um conto do Dostoiévski, chamado O Sonho do Homem Ridículo, né? Que ele vai na vertente oposta, desde aquela ideia de perfectibilidade, que hoje virou uma espécie de mania, tirania, de você ter que ser feliz o tempo inteiro, e inclusive uma coisa de que quando ninguém quer problema, é melhor que todo mundo funcione direito, né? Esse conto diz a história de um homem deprimido, na linguagem nossa hoje, que acha que o mundo não vale nada, e ele resolve se matar. Porque o mundo é uma porcaria, então ele resolve se matar. Ele está esperando um dia especial, uma noite especial, para ele se matar. Então um dia ele vê uma estrela bonita no céu, ele resolve se matar. E aí, quando ele está indo para casa se matar, uma menina puxa ele, pede para ele ajudar ela numa coisa, ele empurra a menina, vai para casa, pega um revólver, aponta para o coração e dorme. Pega no sono. Quando ele pega no sono, esse conto está traduzido em português pela 34, editora 34. Ele pega no sono e aí ele sonha que uma espécie de anjo leva ele para um outro lugar e chega lá, todo mundo é super feliz. As pessoas são tão felizes que elas nem falam uma com as outras.
De tamanha plenitude. Eles se comunicam pelo pensamento. Elas são super harmônicas. Sabe essas pessoas que se acham harmônicas, né? Elas são as tais bem resolvidas, mas essa num plano assim cósmico. Conversa com as árvores, telepaticamente. E ele começa a ficar incomodado com aquilo. E ele tenta falar com as pessoas, e quem fala com ele? Todo mundo sorri para ele de volta, né? E ele fica, que lugar é esse aqui? Ele percebe que todo mundo parece estar, todo mundo super bem com todo mundo super feliz. É uma espécie assim de saturação da felicidade. E aí ele força a barra e uma hora consegue falar com a pessoa. E ele começa a perguntar coisa para essa pessoa, e a pessoa começa a conversar com ele. E aí ele percebe que a pessoa vai tomando gosto, e chega uma outra, fica olhando. Aí começa a falar com ele também. Aí daí a pouco uma começa a olhar feio para a outra, porque cada uma quer falar mais com ele do que a outra. E aí ele fica tentando dizer, não, cada um tem uma hora para falar, não precisa brigar e tal. Aí daí a pouco todo mundo fica ao redor dele, e aí começa aquela briga entre todo mundo, e todo mundo quer chegar perto dele e falar, e ele começa a se sentir bem. É assim. A hipótese dele anterior, eu esqueci de dizer, ele chega a uma hipótese que é a seguinte: aqui deve ser um paraíso que deu certo. Nós recebemos de um que caiu, que deu errado. Aqui deve ser um paraíso que Deus experimentou e deu certo. E aí, por isso era todo mundo feliz. Mas ele fica em conflito porque ele achava o mundo uma porcaria, por isso ele queria se matar. Porque ele achava que o mundo não estava à altura dele. E aí ele chega no mundo onde está tudo bem e ele começa a se sentir mal. E teve uma crise de identidade, né? E aí ele chega quando, voltando para o final da história, quando as pessoas estão brigando lá, ele fica tentando acalmar as pessoas, ele começa a se sentir relacionado com as pessoas. Eles não querem que as pessoas se matem e tal. Quando ele está no meio da agonia, ele acorda. E aí ele percebe que ele estava sonhando. E aí, ele desiste de se matar e resolve procurar a menina lá, que ele tinha empurrado. Porque aí ele percebe uma coisa que é a seguinte: ele percebe que, na realidade, ele tinha sido a serpente do paraíso em que ele estava. Primeiro que ele não se sentia bem, não tinha se sentido bem no lugar onde todo mundo parecia feliz. Portanto, não era o elemento dele, como se fala por aí. E depois ele percebeu que ele, na realidade, é que tinha posto abaixo aquele lugar que ele estava. Uma das minhas críticas mais duras, falando na linguagem que eu dizia para vocês, o estágio ético do Kierkegaard, essa ideia de você se achar bom, porque me parece que essa ideia, ela inviabiliza qualquer noção do que a gente pode entender como felicidade, que é vontade de se envolver com a vida, vontade de se trabalhar, vontade de fazer as coisas. Isso aqui às vezes as pessoas chamam de energia, né? Tesão, sei lá. Eu tenho uma profunda crença de que se você não reconhece o que há de mal em você, se você acha que tudo que tem de mal no mundo vem dos outros, e eu falo isso de fato, mas não estou falando isso no sentido, olha, seja legal, acha que você é mal, não. Eu acho que essa ideia de perceber como o homem ridículo percebe, né? Que ao descobrir que ele foi o mal do outro paraíso, na realidade ele sai da tristeza, me parece uma hipótese do Dostoiévski que é frontal contra toda a teoria contemporânea da tirania da felicidade. É frontal. A hipótese da tirania é: se você for certinho, seus filhos certinhos, tudo estiver no lugar, se você for bonzinho, se você reconhecer que você não participa do vetor das desgraças do mundo, então você vai ser feliz. A minha hipótese, apesar de ser uma hipótese estranha, é contrária. Se você perceber o quão desorganizado ou de alguma forma perdido ou insuficiente, como eu falo muito nos meus textos, é daí que você pode contemplar alguma forma mínima de felicidade. E o homem
do subsolo, ou O Homem Ridículo na literatura do Dostoiévski, fala exatamente disso. Quer dizer, é na hora que ele percebe que ele destruiu aquele mundo, é que na realidade ele deixou de querer se matar. Ou seja, é na hora que ele aceitou que algo nele não funcionava, algo nele era tudo aquilo que ele não queria saber que existia, é aí que ele conseguiu sair e enfrentar. É o contrário da ideia de você ficar treinando que você é feliz o tempo inteiro. E eu sempre acho que a melhor coisa para você fazer um teste como esse é o que está na literatura bíblica do Velho Testamento. É quando você topa com Abel na vida. Uma pessoa feliz, quando você convive com uma pessoa feliz, é de fato insuportável. Você tem vontade de matar ela. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Para você que chegou agora e está nos acompanhando pela internet, eu gostaria de sugerir a você, pode perguntar, acabamos de ouvir o professor Luiz Pondé, o nosso tema de hoje é a tirania da felicidade, uma conversa franca sobre a obrigação de ser feliz. Todo esse nosso encontro estará disponível também no nosso blog, que é www.forumcristãoprofissionais.com. E as perguntas você pode mandar pelo Twitter, @Fórum Cristão. Sem mais delongas, Ed René Kivitz. Bom, boa noite a todos, obrigado pela sua presença e participação. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente pela internet, os grupos de Marília, de Recife. Então, todo mundo bem-vindo. E obrigado, Pondé, por você participar aqui com a gente e oferecer essa oportunidade da gente pensar sobre felicidade com esse viés da história da filosofia e com essa abordagem, né? Eu penso que um encontro como esse se justifica não apenas por ele em si, mas pelo fato de que esse material está aí disponível para você ouvir, ler, pensar, reler, ir atrás da bibliografia e aprofundar e dar mais densidade à sua reflexão sobre temas que são importantes, relevantes para a sua vida, como, por exemplo, o tema da felicidade. Esse é o espírito do nosso fórum, é levantar uma poeira e depois você corre atrás para tentar sobreviver na poeira levantada. Há uma diferença entre esse ambiente aqui e o ambiente do púlpito no domingo. O púlpito do domingo é diretivo, esse ambiente é reflexivo. Então a minha contribuição é, ao lado da filosofia, sugerir uma abordagem bíblica e teológica para a felicidade. E eu faço uma opção por dar algumas referências bíblicas. Vou falar pouco para não me atrever e deixar mais tempo para as nossas perguntas aí. Eu faço uma opção por dar referências bíblicas, porque há uma diferença entre base bíblica e teológica. A teologia você pode conceituar como um discurso ou uma reflexão a respeito de Deus ou de deuses. Você pode conceituar a teologia como fazem os teólogos latino-americanos, da teologia da libertação. A teologia como uma reflexão sobre a praxis da igreja, isso no corte cristão, evidente. Ou você pode falar sobre teologia como um discurso a respeito do livro sagrado. No nosso caso, a Bíblia, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Então eu faço essa divisão, pelo menos didaticamente para mim funciona. Quando eu tenho uma base bíblica e uma base teológica. Quando eu estou dizendo o que Calvino, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, eles disseram, eu estou oferecendo referenciais teológicos. Quando eu digo que o apóstolo Paulo disse, ou que São Lucas disse, ou que o profeta Jeremias disse, eu estou oferecendo para você uma base bíblica. Evidente que quanto mais você tem a iluminação da história, da teologia, melhor você tem compreensão e discernimento do texto sagrado. E eu acho muito interessante que hoje a gente já vive um tempo em que as pessoas elevaram a categoria de textos sagrados os textos teológicos. E nós nos esquecemos do texto fundante, que é a Bíblia. Então eu faço essa fuga. Eu peço socorro à Bíblia para falar sobre felicidade. Então,
quando eu vou para a Bíblia para entender esse conceito de felicidade, eu encontro lá algumas referências. Então, por exemplo, no Velho Testamento, e aliás, na Bíblia toda, não há a menor preocupação de definir o que seja a felicidade, mas a Bíblia se ocupa em descrever o tipo de gente que nós chamaríamos de gente feliz. É daí que vem as expressões no Velho Testamento, especialmente nos livros dos Salmos: feliz aquele que, bem-aventurado aquele que. E bem-aventurado me parece uma ótima tradução que oferece uma referência. Então eu quero lhe dar duas referências. A primeira, essa referência das bem-aventuranças, das palavras de Jesus no Sermão do Monte, no chamado Sermão das Beatitudes, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos ou humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração. Essa fala dos bem-aventurados. Nós estamos acostumados a pensar em bem-aventurados como felizes os pobres de espírito e tal. Mas é muito interessante que na referência bíblica, a palavra que Jesus usou é a palavra que ele vai buscar lá no hebraico, que diz respeito à caminhada. Ele não está falando de uma pessoa feliz, ele está falando de um caminho feliz. Ele não está falando de um estado de espírito de felicidade como nós hoje estamos acostumados a definir. A felicidade como um estado de contentamento, de satisfação, de realização, de plenitude, tudo isso que o Pondé acabou de desmontar para nós. Então esse estado de paradisíaco. Então Jesus não está falando que existe esse tipo de gente, e ele não está descrevendo esse tipo de gente. Ele está falando de um caminho, e nesse caminho ele aponta para o reino de Deus. Então ele está falando que existe uma boa aventura, existe uma boa estrada na vida, existe uma boa vida que se percorrer, é a vida na direção do reino de Deus. O que eu acho que faz muito sentido que Jesus coloca isso que nós chamaríamos da plenitude num ponto futuro. Justamente por isso, porque um mundo desorganizado como o nosso e um ser humano fragmentado como nós somos, a felicidade não está aqui. Eu acho que isso é uma das coisas muito fundamentais da experiência cristã e da percepção cristã, que tem como tema fundamental o conceito de redenção, de salvação, né? Aquilo que precisa ser salvo, aquilo que precisa ser redimido, é porque está o que não é, ou está o que não deveria ter sido nunca, está o que não foi criado para ser, e por que não está, ou porque está o que não deveria ser, é que precisa ser redimido. Então você não vai encontrar felicidade no estado de caos, você não vai encontrar essa plenitude no estado de caos. E me parece que é isso que Jesus está falando. Olha, bem-aventurados, e eu acho que a tradução melhor seria aí, sorte sua. Se você já descobriu que você é um pobre de espírito, que você é menos do que você achou que era, se você já chora, se você já encarou o sofrimento, se você descobriu a sua precariedade, a sua vulnerabilidade, a sua finitude, se você já encontrou de alguma forma com a agonia, com a angústia, e isso fez você cair aos prantos, e isso fez você trazer para dentro da sua experiência pessoal a dor e a lágrima, sorte sua, você não é um bobo mais, você não é um bobo alegre mais, você não é esses caras bem resolvidos. Então sorte sua que você consegue olhar para o lado e enxergar pessoas na mesma condição de fragilidade sua, e então você é misericordioso. Sorte sua que você já percebeu que você não é o que deveria ser, e nem o mundo é o que deveria ser, então você tem fome e sede de justiça. Sorte sua que você se sente aviltado, que você se sente atropelado por alguma força, por alguma dimensão da existência, por alguma realidade que pode ser interior a você mesmo, inclusive, mas é sorte sua. Sorte sua se você começa a construir pontes e sai da ciranda da competição, isto é, se você consegue olhar para o seu semelhante como um sujeito agônico ou em agonia, e estabelecer uma relação pacífica com ele, sem julgar, sem competir, sem destruir. Sorte sua.
Sorte sua se você é puro de coração, no sentido, aí o Kierkegaard fala que puro de coração é desejar uma só coisa, o que eu acho muito bonita essa tradução, e essa uma só coisa eu acho que é o reino de Deus, é você perder a expectativa daqui. Então eu acho que Jesus está dizendo, olha, bem-aventurado aquele que já desmascarou a farsa que é esse mundo em que a gente vive, e quem já foi desmascarado na sua prepotência, na sua arrogância, no seu orgulho, na sua vaidade. Então, bem-aventurado. Esse camarada está num bom caminho. E qual é o caminho? É o caminho do reino de Deus. Então, essa expectativa de um reino que vem, não é aqui. Então, eu acho que também a semelhança do Pondé, me permito incluir, eu sou meio melancólico por temperamento, por observação. Eu concordo com o Salomão que quanto mais você estuda, mais infeliz você tende a ficar. Não é possível você ser esclarecido e ficar rindo à toa. Não é possível. Não é possível sequer você ler o jornal do dia. Eu falava para os jovens no sábado passado que o camarada que assiste a notícia de que tem fome na África e jantando, e ele fica angustiado, é que ele é desequilibrado. Não, desequilibrado é o cara que assiste a notícia e continua jantando na boa. Pelo menos é o que eu acho. Isto é, toda vez que eu sou confrontado com uma informação que mostra o estado de agonia do nosso mundo e o meu, sorte minha, eu deixei de ser um bobo alegre. Eu não estou alienado, eu não estou iludido. E aí o cristianismo vem com essa palavra de que se você se sente mal no mundo, você tem razão, não é para ninguém se sentir bem no mundo, porque esse mundo está em redenção. Ele precisa de redenção, ele precisa ser redimido. Então acho que essa é a primeira referência de felicidade que a gente pode encontrar na Bíblia Sagrada, nas bem-aventuranças, que não é uma fala de Jesus exaltando a esse estado de ser paradisíaco, mas é um estado de Jesus elogiando justamente aqueles que perceberam que na presente ordem o estado paradisíaco não é possível, ele é apenas uma utopia. Não se realiza, mas pelo menos ilumina a caminhada, como diz o Eduardo Galeano. Agora, a outra referência que eu gosto demais também é do Paulo, de São Paulo Apóstolo, quando ele diz, eu aprendi o segredo do contentamento. Eu aprendi a estar contente em toda situação. E se você traduzir o contente com alegre, satisfeito, desfrutando de prazer, realizado, você vai ver que isso é absolutamente idiota mesmo, porque você pega um cara que está sendo apedrejado, ou que está sendo jogado numa cadeia, acabou de levar chibatadas nas costas e foi apedrejado, está quase morto no chão de uma cadeia na cidade de Filipos, e pergunta para ele, aí Paulo, está feliz com Jesus? Ele vai mandar você, sei lá para onde, para o céu, talvez. Mas quer dizer, o cara, é você pegar o Cristo na cruz e falar, e aí Jesus, está feliz? Pô, que pergunta idiota. A felicidade nesse conceito de contentamento não é novamente esse estado idílico. A felicidade aí, o contentamento aí eu não quero saber, esse conceito aí inclusive nem passa para mim. O que passa para mim é que eu estou vivendo como a minha consciência me diz que eu tenho que viver. Então eu prefiro trocar, eu busco ser feliz, mas eu busco sentido. E eu acho sim que é possível a gente encontrar sentido. O sentido pode ser passageiro, pode ser efêmero, ele pode ser em alguns determinados momentos questionável, mas eu penso que o Paulo encontra sentido, inclusive no próprio sofrimento dele. O nosso problema não é sofrer sem saber por quê. Então quando o Paulo diz assim, eu sei pelo que eu estou sofrendo é pela minha fé, eu estou sofrendo é pela minha esperança, eu estou sofrendo é pelo meu Cristo, eu estou sofrendo pelo meu Senhor, eu estou sofrendo pela causa do Evangelho, pelo anúncio do reino de Deus, eu estou sofrendo por isso me traz sentido. Então quando você pergunta para mim se eu estou feliz aqui tendo sido apedrejado, essa pergunta não me interessa. O que eu afirmo é que eu aprendi. Quando a mesa é farta eu como, e quando eu tenho que passar fome eu sei. O prazer não me faz melhor ou me dá uma noção de mim mesmo mais satisfatória
como também o sofrimento ou a condição desfavorável em termos de conforto circunstancial não me diminui. Porque eu encontrei uma razão, eu encontrei algo pelo que eu me dou, e isso faz sentido para mim. É isso que ele quer dizer com encontrei o segredo de estar contente em toda situação. Ele não está sempre rindo, inclusive ele chega a dizer que se desesperou da vida e pediu para morrer, e Deus não o levou. Ele chega a dizer que ele tem um espinho na carne, que ele chama de um mensageiro de Satanás, que o esbofeteia. E ele disse, 3 vezes pedi a Deus, e Deus não me tirou esse maldito, desse águelos satânico, desse anjo de Satanás, que fica me esbofeteando. E aí ele ouve as respostas de Deus, dizendo, olha, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É como se Deus estivesse dizendo, olha, é esse anjo que te esbofeteia, que te mantém de joelhos e atento para mim, ou é esse anjo que te esbofeteia, que livra você de ser um bobo alegre, de ser um feliz bem resolvido. E é essa convivência de Paulo com essa agonia e o conforto, se eu posso usar essa palavra, o sentido que ele encontra na graça de Deus para a vida dele, que lhe oferece sentido. Daí que ele vai terminar a vida dele dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Nessa fala de Jesus, eu acho, de Paulo, eu acho que ele resume uma biografia. Ele ama a vinda do Senhor, ele está falando de um final escatológico, no sentido de uma utopia que lhe dá esperança. Ele diz, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, isto é, eu fiz o que eu achei que eu deveria ter feito, eu dei uma resposta digna à vida, qualquer que tenha sido ela, e eu guardei a minha fé. O meu confronto com a minha agonia e com o mundo desestruturado que eu encontrei, não me fez cínico, nem nihilista e nem me fez descrer de Deus. Então isso me é suficiente, isso me basta. Eu penso que o apóstolo Paulo, em alguns auditórios de autoajuda ou em algumas igrejas evangélicas hoje, ou ele daria muita risada ou ele choraria de agonia. Mas eu espero que esse auditório não seja um deles. Obrigado, boa noite. Primeira pergunta aqui, vamos começar pelo Twitter. Mafurlani. Professor Luiz, qual é a sua opinião sobre a lei de atração, buscando sempre a felicidade? O segredo. Tudo. Não acredito nela, a lei. Inclusive, é matéria, muitas vezes isso é matéria exemplo do que eu discuto em sala de aula com meus alunos quando estou discutindo ceticismo. Quer dizer, uma coisa que às vezes me chama a atenção é como você acha que o universo, basta você se concentrar, ele vai mandar para você o que você quer. Imagine, é só você se concentrar e dizer, manda 1 milhão de euros, vai começar a cair do céu. De onde que vem esses euros? De que galáxia? Porque o universo é areia. Assim. Às vezes eu falo para os meus alunos, você quer saber o que é o universo? Vai na praia e fala com uma pedra. Aquilo é o universo. Então eu não consigo entender muito essa coisa da emoção de que nós somos feitos de poeira estelar. E se você... a lei de atração, eu já ouvi muito falar dela, já li sobre ela. Mas acho que não funciona. Acho que não funciona, a minha hipótese. Obrigado, professor. Ed, a infelicidade pode ser consequência das escolhas humanas, a partir das vontades desordenadas do egoísmo e vícios que corrompem e destroem? Não sei se infelicidade cabe aqui, depois de tudo que nós falamos. Eu acho que o conceito de felicidade, eu acho, pelo menos, que ele foi demolido nessas nossas duas falas. Então, se a pergunta é, uma vida caótica pode ser resultado de escolhas humanas? Pode.
dizer, na verdade, as escolhas humanas podem trazer mais caos, porque a sua vida já é caótica, né? Então, você, dependendo das escolhas que você faz, você bagunça mais. É possível sim, claro que é possível. O que eu acho que está embutido nessa pergunta é se nós, com a nossa responsabilidade moral e com a nossa resposta moral à vida, podemos infernizar a nossa vida mais do que ela já é infernal. E é óbvio que sim. Muito bem, professor Pondé e o Ed. É possível pensar em ser feliz com o sistema tributário brasileiro e os políticos brasileiros? Eu tive que fazer, senhores. Eu vou me aventurar a dar uma resposta séria para essa pergunta. Citando uma informação que está aqui no texto que você recebeu, de um estudo muito interessante, que os camaradas perguntaram aí se o dinheiro traz felicidade, não traz felicidade. Tem aqueles ditados que a gente usa, né? O dinheiro não traz a felicidade, manda buscar. Então, o dinheiro, qual a relação dinheiro e felicidade? Porque essa pergunta está dizendo, é possível ser feliz sendo pobre? Primeiro, eu acho que essa felicidade, se é que a gente pode usar essa maldita palavra, é a grande vingança do pobre, né? Porque enquanto a rica está fazendo psicanálise já há 18 anos, né? A mulher pobre está fazendo feijoada e o grupo de samba está no quintal, meu amigo. Então eu acho que a alegria é a grande vingança do pobre, né? Por outro lado, num país que a gente vive, de um fosso, de um abismo social como esse, esses estudos desses caras trouxeram uma luz interessante. Eles chegaram a uma cifra de 75 mil dólares ano, realidade Estados Unidos. O que os caras estão dizendo é o seguinte: se você tem fome, passa frio, não tem onde morar, o seu filho está doente, você não tem dinheiro para comprar remédio, evidentemente a sua sensação de infelicidade vai ser crônica. Mas se você não está com fome, você tem onde morar, você tem boa saúde, tem acesso a remédio, você tem uma educação mínima e você tem 3 pares de sapato, se você tiver 100 pares de sapato, isso não vai fazer a menor diferença na sua sensação de ser felicidade. Então a resposta que eu daria é difícil que uma pessoa que vive na linha da pobreza e da miserabilidade tenha uma sensação de felicidade. Mas uma vez que as suas necessidades de vida estão razoavelmente supridas, a felicidade, essa felicidade como nós estamos falando, se torna uma coisa absolutamente socializada. Vamos adiante. Quer responder, professor? Olha, acho que o Ed falou tudo assim. Eu de fato, a única coisa que eu ia dizer era assim: os americanos têm um ditado que diz que só tem 2 coisas certas na vida: a morte e os impostos. E eu vejo impostos mais ou menos assim, né? Então, taxa alta de impostos. Eu acho que o que a pergunta quer falar é assim: associa muito imposto com o mau uso dele pela corrupção. Isso faria de nós tristes, mas eu acho que é possível você encontrar algum tipo de contentamento na vida apesar desse tipo de coisa, porque o mundo sempre vai estar mal de algum jeito, né? Já que o professor citou os Estados Unidos, dentro do seu conceito de marketing da felicidade, o que o senhor diz da felicidade dos americanos com a morte e o assassinato do Bin Laden? Uau! Eu pensei que quando falo de felicidade dos americanos... Não, eu pensei que quando a pergunta ia em direção à felicidade dos americanos, a gente ia falar de consumismo, coisa assim, né? Não.
É que normalmente, olha, o Bin Laden, e bem essa época é bem relacionada a isso, eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, eu diria, num plano simbólico para muitos americanos, o Bin Laden representava um grande inimigo, aquele que destruiu o World Trade Center, que agora está fazendo 10 anos, ou seja, alguém que, muito mais do que ele, pessoa, o que ele representava simbolicamente, né? Por outro lado, se você pensa um pouco mais detido nesse problema do chamado terrorismo no mundo, e recentemente eu li um artigo que dizia assim, exagerou-se a preocupação com o terrorismo nos últimos 10 anos. Eu acho engraçado quando você fala que se exagerou e você não lembra o tanto de logística que foi usado e é usado para a repressão do terrorismo no mundo. Basta você ser uma pessoa que viaja pelo mundo, você sofre com isso o tempo inteiro. Hoje em dia, em voos internacionais, você não pode levar nem isqueiro. Você, como consumidor, e eu sou um cara que viaja um tanto, e quem me conhece sabe que eu quase sempre detesto viajar, mas assim, fico muito irritado com essas coisas. Quer dizer, no plano, quando você entende a questão no geral, assim, não é que se exagerou o risco do terrorismo no mundo. A gente aqui no Brasil está bastante longe disso. A gente não tem muita clareza disso por conta do nosso cotidiano. Nossos problemas são outros. Mas não se trata de dizer que se exagerou o risco do terrorismo no mundo. Se trata de dizer que se gastou muito dinheiro e muita gente, e muito pensamento, e muita repressão mecânica quase no risco do terrorismo, e provavelmente a inexistência de outros ataques da dimensão do ataque de 11 de setembro é fruto desse tipo de trabalho. Então, às vezes a gente tem uma tendência, eu acho essas coisas engraçadas, assim, é como se de repente se acha que os outros Bin Laden não fizeram nada porque mudaram de ideia e resolveram ver o Fantástico, sei lá, na televisão no país deles. Não. Então, assim, o grau de significado da morte do Bin Laden, então, primeiro, isso que eu dizia, é um grau simbólico, né, no plano imaginário americano, que evidentemente matá-lo não significa acabar com o terrorismo, e o segundo é o que, na realidade, é muito difícil você acabar com o terrorismo, isso é uma outra discussão, é muito difícil. É muito difícil porque ele é disseminado, é um outro tipo de guerra, de confronto que envolve uma série, não é institucionalizado no sentido de que você marca para encontrar num lugar e brigar. E a outra coisa é isso, eu acho que a felicidade dos americanos, entre aspas, com relação à morte do Bin Laden, é na realidade um combate contínuo, que eu não acho que é só dos americanos, de um problema no mundo hoje, que é uma mudança no padrão dos conflitos, que é essa técnica do terrorismo, que significa um tipo de guerra que a gente não estava acostumado. Ed, pode-se dizer que o autor de Eclesiastes enfrenta uma certa tirania de felicidade? João Marcos pelo Twitter. Não, eu acho que o autor do Eclesiastes, ele desmascara a tirania de felicidade, porque, na minha opinião, o autor do Eclesiastes, ele é uma voz lúcida na tradição judaica. Existem as teodiceias, né, no Velho Testamento, essa tentativa de dizer que o mundo é justo e que Deus é justo, apesar de todas as evidências contrárias. Então, quando você pega uma teodiceia com Moisés, você obedece à lei que a sua terra vai ser fértil. Aí aparece o livro de Jó e diz, olha, o cara obedeceu e se ferrou. Então o paradigma mosaico sucumbiu. Então qual é a teodiceia de Jó? É o diabo. Porque foi a serpente que chegou diante do trono de Deus e pediu para atazanar o Jó, e o Jó permitiu, e Deus permitiu. Então aí você já tem uma segunda teodiceia. Ou as desgraças que acontecem no mundo e na sua vida acontecem porque você desobedeceu a Deus, mas aí surge a pergunta, bom, e as desgraças na vida de quem não desobedeceu? Bom, aí é o diabo que fez, justamente porque o cara era tão justo que o diabo o odiava. Mas Deus deixou.
E aí vem o Salomão com uma terceira hipótese. Ele diz, olha, não é nem o diabo e às vezes nem a desobediência a Deus. Deus não tem nada a ver com isso, nem o diabo. A questão é nós mesmos. O nosso mundo é caótico e nós somos assim, esses seres caóticos. Ele oferece uma terceira possibilidade de teodiceia, que eu acho, inclusive, que Jesus concorda com Salomão. Quando Jesus, em Lucas capítulo 13, vai comentar de uma torre que caiu em Jerusalém e matou 18 pessoas, Jesus não diz nem que foi Deus que matou, não diz que aquelas pessoas eram desobedientes a Moisés, não diz que foi o diabo que derrubou a torre, ele simplesmente diz, a torre caiu, porque torres caem e quem está embaixo morre. E nós não conseguimos conviver com essa dimensão de caos aleatório que nos circunda. E o Salomão, eu acho que ele teve a capacidade de enxergar o que alguns de nós ainda não enxergamos, que esse é um mundo caótico que está em processo de redenção. Muito bem. Ed Pondé. O marketing mais colabora ou agrava a infelicidade e angústia na atualidade? Olha, eu não tenho nada a priori contra profissionais de marketing. Acho que no mundo em que a gente vive, o marketing é uma ferramenta necessária para você fazer um monte de coisa. E quem, por acaso, tenha lido alguma coisa que eu escrevi, eu faço muito crítica na realidade ao uso do marketing fora do âmbito do marketing exatamente profissional. É claro que essas separações nunca são muito claras. E aí a resposta me parece um tanto direta, assim, eu acho que o marketing da felicidade só piora. É isso que pelo menos eu penso que eu e o Ed falamos aqui de formas diferentes, essa coisa de veja, se já chegou ao Departamento de Recursos Humanos a ideia de que você deve fazer todo mundo feliz para ficar melhor, já devia desconfiar dessa ideia. Quer dizer, de que você, se você identificar quais são os pontos fracos, se você fizer uma leitura das necessidades, se você fizer uma proposta de uma projeção do que fazer para resolver isso e de como fazer que pareceu que resolvesse, isso daí é felicidade. Quer dizer, eu acho a palavra, na realidade, é uma das palavras que eu costumo dizer que é uma palavra brega, né? Por isso que eu escrevi naquele texto, Deus me livre de ser feliz. Eu falei essa frase numa conversa irritado, e era sobre, inclusive, essas coisas de recursos humanos, porque se para ser feliz você tem que virar uma pessoa boba, eu prefiro não ser feliz. Acho que o marketing da felicidade só piora. Ed, o princípio da justiça retributiva dos jornalistas sensacionalistas ajuda ou agrava a infelicidade? Mas justiça retributiva é isso, se você fizer tudo certinho a sua vida vai dar certo, se você fizer tudo errado a sua vida vai dar errado, e isso não se sustenta, basta você ler a Bíblia Sagrada com um mínimo de simplicidade e de atenção. Por exemplo, o Salmo 73 é justamente essa grande pergunta, que a pergunta primeira da Teodiceia é porque sofre o justo, a segunda é porque que esses caras sangue ruim se dão bem. O mundo está cheio de gente boa sofrendo e cheio de gente ruim que já devia ter ido, que ainda está vivo. Por exemplo, morre gente boa, você fala assim, pô, mesmo, eu conheço um monte de gente que já morreu, que se Deus tivesse perguntado para mim, eu teria uma lista para ele levar no lugar. Mas não me pergunta, leva os caras tudo errado. Tá certo? Então,
Essa é a grande angústia. Não existe. O conceito de justiça retributiva não se sustenta na Bíblia Sagrada. O que sustenta na Bíblia Sagrada é a graça de Deus, que é o oposto de retribuição, o oposto de mérito, o oposto de lógica de causa e efeito. É a graça de Deus, é a elegância generosa de Deus que nos dá vida, nos mantém com vida. E esse mistério de que se tem pão sobre a sua mesa, levanta a mão para o céu e agradeça. E se não tiver pão na mesa do outro, reparta um pedaço do seu pão e não tente explicar isso. Reparta o pão e os dois juntos agradecem a Deus o pão que estão comendo. A graça de Deus aqui é o fundamento da Escritura Sagrada, né? Não a justiça retributiva. Olha, nós estamos com tantas perguntas inteligentes aqui, que eu estou tendo que quase me perder aqui, mas eu estou tentando solucionar isso aqui. Então, já deixei as mais inteligentes, eu já deixei aqui porque eu não entendi. Claro que não. Claro que não. Me desculpe. Desculpa. Me desculpem, me perdoem. Pondé, em que medida o vazio do transcendente pode interferir na noção de felicidade contemporânea? Eu estou falando. Interferir. Quanto tempo a gente tem? Perguntar isso para um filósofo é brincadeira, né? É tipo disserte. Olha, veja, o vazio do transcendente pode interferir na felicidade contemporânea. Olha, algumas pessoas, eu vou responder tipo sério, assim. Algumas pessoas investem na ideia de que a gente pode ser feliz razoavelmente no mundo organizado, sem acesso ou angústia com o transcendente. Na filosofia tem um nome de um cara, por exemplo, um filósofo chamado Kant, é um endereço certo para esse tipo de reflexão. E Kant não era assim, reconhecidamente ateu, não significa necessariamente isso. Mas você pode, quer dizer, a maior parte das pessoas que se consideram ateias e que evitam dizer que por isso seriam nihilistas, elas investem nessa ideia de que a gente pode se curar daquilo que o Nietzsche chamava na filosofia dele de morte de Deus, né? Ou seja, vazio do transcendente. Transcendente é uma palavra filosófica, um conceito que o conceito de Deus da tradição judaico-cristã é a ideia mais próxima, é o nome mais claro para transcendente que a gente tem no Ocidente. Agora, quando você supõe que o vazio do transcendente de alguma forma incide sobre a felicidade ou a infelicidade contemporânea, você na realidade está supondo que o vazio do transcendente de algum modo produz algum tipo de sintomatologia nihilista, como a filosofia chama, no sentido ou de um nihilismo cínico, ou de um nihilismo depressivo, ou aquilo que um colega amigo meu chamado Oswaldo Giacóia, professor da Unicamp, chama de um nihilismo passivo, depressivo, ou então outro tipo de nihilismo que ele chama de nihilismo ativo, que é alguém que reconhece o nada, a falta de sentido das coisas e nem por isso deprime. Que eu acho que é meio milagre isso aí. Mas assim, então, resumindo a ópera, o vazio do transcendente, se ele incide sobre a felicidade e a infelicidade contemporânea, você divide. Alguns filósofos acham que não, que você pode resolver isso se curando. Outros acham que sim, inviabiliza de alguma forma a felicidade contemporânea. E assim, é claro que me parece que a maior parte dos seres humanos, não filósofos, ou seja, não quem discute isso profissionalmente, entende que o vazio do transcendente deve interferir na felicidade e na infelicidade contemporânea, sim. Agora, eu também duvido porque o transcendente significa que o ser humano naturalmente sai da posição que está e se pergunta por quê.
Da onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido? Eu posso chegar à resposta que não tem nenhum, eu não vim de lugar nenhum, eu vou para lugar nenhum, portanto não tem sentido nenhum, a não ser aquilo que os meus gostos produzem como sentido. Então eu gosto de trabalhar, gosto de viajar, sei lá o quê. Ou eu posso entender que existe também um princípio que define o objetivo, e aí existe um transcendente, né? O ser humano transcende em direção a Deus, em direção a nada. O movimento da razão humana, do pensamento humano, naturalmente fica se perguntando por quê. Tem um escritor inglês chamado Chesterton, que eu gosto muito de citar em relação a isso. Ele diz assim, não tem nenhum problema em você parar de acreditar em Deus. O problema é que quando você para de acreditar em Deus, todo mundo começa a acreditar em alguma bobagem. Então há um problema do vazio do transcendente. Você começa a acreditar em si mesmo, que eu acho a pior crença de todas. Eu acho a mais brega, a mais feia, a mais boba. Ou você começa a acreditar na história, na ciência, na natureza, né? E é isso. Eu ia acrescentar uma coisa que você me perguntou sobre o marketing na hora que eu esqueci. Que é assim, eu penso que as pessoas que de algum modo se sentem felizes deviam ser discretas com a felicidade que sentem. Deviam falar pouco sobre ela. Não deviam alardear. E não unicamente pela semelhança entre, sei lá, felicidade e riqueza. Quando você é rico, você não deve sair por aí dizendo que é rico, porque pode ser assaltado, não só nesse sentido. Que no caso da felicidade não financeira seria inveja. Mas porque uma pessoa que se sinta feliz, ela deveria agir de uma forma sóbria, cuidadosa, elegante, e não sair por aí alardeando que é feliz. Por isso que o marketing da felicidade me parece um horror. Queria fazer um comentário sobre essa pergunta do vazio do transcendente. Eu também concordo que o vazio do transcendente, ou o vazio de Deus, conspira contra qualquer que seja o nosso conceito de felicidade. Mas eu queria fazer um contraponto. É que eu acho que um transcendente ocupado por um Deus errado também conspira contra a nossa experiência de felicidade. O que eu quero dizer com isso é que o nosso espaço religioso, especialmente, é um espaço de muita infelicidade. É um espaço de inveja, é um espaço de cobiça, é um espaço de gente mesquinha, é um espaço de gente que não apenas é infeliz, mas não tem nenhuma discrição com a sua infelicidade. Por quê? Porque é uma infelicidade talvez mais agônica. Porque você não acreditava em Deus e você acreditava que quando acreditasse em Deus você seria feliz. O problema é que você acredita agora em Deus e não é feliz. Então não tem mais nada para você acreditar além de Deus. É mais ou menos como você apanha na rua, mas o seu irmão, ele é campeão do Vale Tudo. Aí você chama o seu irmão para ir junto com você e vocês dois tomam um pau. Aí, você cai no desespero profundo. Que eu acho que é o que acontece no nosso espaço religioso. Dizer, um Deus que na verdade não é Deus, pelo menos conforme descrito na tradição judaico-cristã, um Deus mais aproximado com o que o paganismo constrói como ídolo, um Deus a serviço do homem, esse é um ídolo, tá certo? Quando o seu Deus é um ídolo, você vai ficar falando sozinho e a sua experiência de infelicidade vai piorar, e é o que eu acho que está acontecendo no movimento religioso evangélico no nosso país. Os nossos templos estão cheios e a nossa fábrica de neurose está produzindo intensamente 24/24 no rádio, na televisão e nos templos, nas avenidas. Porque é um ídolo que está sendo vendido como resposta para a infelicidade, mas ídolo nenhum atende a demanda infeliz do coração humano, ou a demanda do coração humano infeliz.
correr atrás de uma boa carreira faz de você uma pessoa que corre atrás de um certo tipo de satisfação em um mundo caótico e, por isso, um bobo alegre, bem resolvido? Pergunta direcionada aos dois palestrantes. Olha, a pressão profissional é tão grande que dizer para alguém que não deve correr atrás de uma boa carreira é quase uma falta de educação à mesa. Dizer assim, olha, não se preocupe com sua carreira, não. Não corra atrás de uma boa carreira porque tudo vai dar certo. Não, acho que tudo pode dar errado, né? Não. Agora, o que eu diria com relação a essa coisa do bobo alegre aí que a pessoa faz referência, é que não há dúvida que há uma pressão para que a gente só se dedique à carreira e à vida profissional. Porque no sentido social em que a gente vive, isso é mais fácil de ser reconhecido. Um exemplo claro pega o caso das mulheres. Uma mulher que não tem vida profissional é vista como uma mulher que teria menos do que uma que tem vida profissional. Então, uma das coisas que pode deixar, por exemplo, minhas alunas de 18 e 19 anos mais em pânico é a ideia de que no futuro elas seriam só mãe. Só mãe. Então, isso daí, no caso as mulheres serve como um índice muito claro dessa questão aí, de que existe uma tendência a uma hipervalorização da carreira profissional como único índice da sua felicidade de alguma forma. Então, nesse sentido, eu acho que você pode ser um bobo, né? E a minha experiência, eu recebi algum tempo atrás um e-mail de um leitor da Folha, já recebi alguns e-mails que falam esse tipo de coisa, que quando tomam conhecimento da minha história, que eu chutei a faculdade de medicina para ser filósofo no 5º ano da faculdade, o que é um ato de absoluta loucura, um específico aluno que estava no 3º, 2º ano de medicina na USP, me mandou um e-mail dizendo que ia fazer a mesma coisa que eu. E eu respondi para ele, não seja louco. Eu dei sorte. Eu acho que eu dei sorte mesmo. É claro que eu sempre fui um cara meio obcecado com as coisas que eu quero. Mas assim, de qualquer jeito, apesar de que eu falei isso para esse leitor, é uma pessoa distante, é um leitor, eu não sei quem é, então eu não ia simplesmente propagandear um risco muito sério, né, abandonar uma carreira de medicina para fazer filosofia, que a maior chance é que você dê errado mesmo. Todo mundo que achava que eu estava fazendo uma loucura tinha razão, pelo menos estatisticamente falando. Mas eu acho assim, numa conversa que a gente tem a chance de falar um pouco mais dedicadamente, assim, eu acho que uma pessoa, na medida do possível, deve ter uma carreira que lhe fala ao coração, que lhe fala ao gosto, mesmo que isso implique correr um risco, né? Então, correr atrás de uma carreira simplesmente porque a carreira diz que é boa, eu acho que pode deixar você bobo, sim, nesse sentido, sim. Ed, trabalho como enfermeira, lido com o sofrimento e a desesperança. Quase que como obrigação, eu devo agir e direcionar meus procedimentos preenchidos com felicidade. Esta sensação de passar felicidade me dá muita alegria, ainda que saiba ser efêmera. Na minha profissão, a felicidade é necessária? Está correto ou não? Eu usaria uma outra palavra para descrever a sua função sagrada. Eu usaria consolação. Você não oferece felicidade, você oferece consolo. Você é uma presença, você é uma presença que materializa o possível de Deus na vida das pessoas que sofrem. É muito mais do que passar felicidade. Não é uma alegria cosmética.
Se pela sua pergunta eu entendi direito o seu coração, você é uma enfermeira que compreende a sua vocação como um sacerdócio. O sacerdócio é isso, é materializar o possível da presença divina ao lado daquele que sofre. É isso que você faz. Felicidade é uma palavra pequena para descrever a sua função e o seu trabalho na vida das pessoas. Uma última pergunta para seguirmos para as considerações finais. Vem pelo Twitter, Alma Ancorada pergunta. Quando o trabalho traz insatisfação, o que fazer? Essa é a pergunta, só isso. Olha, sabe, alma ancorada? Vou essa nickname. Eu acho que eu acabei de falar disso, né? Assim, quando o trabalho traz insatisfação, o que fazer? Só que ainda bem que, sei lá, o gradiente de satisfação não... E o gradiente do que significa sentido para a vida das pessoas não vem só do trabalho, né? Porque se viesse só do trabalho, então não teria saída, porque me parece que isso é uma das coisas que para mim me é muito clara, é que quando eu falava na resposta anterior para aquele leitor, aquele rapaz, que eu dei sorte, é que trabalhar no que você gosta, me parece que é na maior parte das vezes raro, ou você acabar descobrindo isso pode ser raro. Então, eu espero que quando o trabalho é insatisfatório, isso não signifique que não existe nenhuma salvação. A ideia de que o trabalho é a única forma de realização da vida é bem típica da sociedade que a gente vive, onde as outras formas de relação e de realização, como eu dizia antes, elas perdem muito o sentido e perdem muito o valor, né? Então, se você não gosta do que você faz, não tem nenhuma saída. Não é à toa que se fala, então, na tradição judaico-cristã, que a gente estaria condenado a viver com o suor do próprio rosto, né? Mas eu acho que não. Eu acho que tem pessoas por aí que dão errado no trabalho e dão certo na vida. Uma coisa não implica na outra, necessariamente, espero. Dado o avançado da hora, assim, eu proponho responder essa pergunta no mês que vem, fazendo o tema do encontro de outubro. Eu não suporto mais o meu trabalho, eu não aguento mais o meu chefe e não gosto das pessoas que trabalham comigo. E a gente tem uma noite para falar sobre essa situação, porque eu acho que é uma realidade muito próxima da maioria de nós, os mortais. Maravilhoso. É isso que o Pondé falou, né? A satisfação no trabalho é uma coisa rara. Todo trabalho tem a sua conotação, a sua dimensão de desprazer. Às vezes a gente confunde eu não gosto do meu trabalho com eu não gosto do meu ambiente de trabalho. Enfim... eu acho que merece uma reflexão mais profunda. Mas eu lembrei do Viktor Frankl, quando esteve num campo de concentração. Ele escreveu um livro muito interessante, O Homem em Busca do Sentido, em que ele sugere assim: se a situação é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se a situação não pode ser transformada, transforme-se. Viktor Frankl. Já com os agradecimentos, vamos ouvir as considerações finais. Muito obrigado, professor Luiz Pondé, por estar conosco. As considerações finais, professor.
Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite de vocês e do Ed para estar aqui. Eu acho, hoje eu costumo dizer que as pessoas elas falam mais facilmente sobre sexo do que elas falam sobre religião ou Deus, né? Eu costumo sempre dizer que eu não sou uma pessoa religiosa, eu costumamente não sinto muita falta de religião no cotidiano, mas eu sinto falta de uma coisa que é lugares onde pessoas que têm convívio religioso pudessem pensar ao mesmo tempo que são religiosas, né? Eu acho que isso é uma coisa rara aqui no ambiente que a gente vive em São Paulo, no Brasil, e aí eu reúno tanto as várias denominações cristãs quanto o mundo judaico. É raro, e isso faz com que, na maioria das vezes, as pessoas que não têm nenhum tipo de experiência religiosa ou são simplesmente ateias ou ateus, assumir uma coisa que eu acho sempre muito engraçada, assim. Na minha vida profissional eu sempre encontro com isso. Uma vez eu escrevi numa coluna e na sexta-feira passada, gravando um Café Filosófico, isso me foi cobrado várias vezes, durante e depois, de pessoas que estavam assistindo a gravação. Você falou que até um golfinho consegue ser ateu, né? Você falou que quando você tinha 8 anos você era ateu. Eu escrevi isso numa coluna, de fato, uma vez há algum tempo, um certo tempo atrás. E com isso eu queria dizer o seguinte, que a mim me parece filosoficamente muito mais fácil ser ateu. Uma das coisas que me chamou a atenção no conceito de Deus foi justamente a complexidade dele. Eu me refiro ao Deus abraâmico, bíblico, a complexidade dele e o fato de ser um conceito com o qual parece que o confronto da razão com ele é como se você fizesse uma musculação contínua. E filosoficamente, teologicamente, eu faço isso durante algum tempo já. E nesse sentido eu acho que claro, eu estou falando do ponto de vista filosófico, não estou falando do ponto de vista de alguém que vive cotidianamente numa comunidade ou numa prática religiosa. E nesse sentido eu acho que o conceito de Deus, ou a crença em Deus, ou o diálogo com Deus, é na realidade infinitamente mais complexo do ponto de vista da inteligência do que o ateísmo. Eu acho o ateísmo simples, a hipótese mais simples. E aí, nesse sentido, é que eu falava no começo, assim, uma das coisas que acho que mais falta, para mim, me parece, no mundo daqueles que buscam vida religiosa ou convívio religioso, é encontrar um ambiente onde você consiga, ao mesmo tempo que ter uma vida religiosa, você consiga casar isso com a inteligência, com o pensamento filosófico, não ter medo de pensar continuando sendo religioso. E é nesse sentido que eu diria que me parece, né, eu tenho essa impressão, eu acho que é esse o trabalho que o Ed René faz aqui, por isso eu acho o trabalho dele tão importante. Obrigado. Então eu queria mais uma vez reforçar minha gratidão. Ao longo da vida a gente vai encontrando pessoas que fazem diferença na nossa busca de sentido, e o Pondé foi uma dessas pessoas que eu encontrei, e agradeço muito a Deus esse encontro, que tem me ajudado a pensar dessa maneira, de um jeito sério, a minha fé, a minha experiência religiosa, a minha experiência de fé. E eu estou muito feliz por essa noite, a gente ter podido fazer isso ao redor desse tema que é felicidade. Eu terminaria com duas expressões, como eu usei Jesus e o apóstolo Paulo, relembrando as duas falas a respeito de felicidade. Eu penso que
Aliás, foi com o professor Pondé que eu aprendi isso, a religião como sistema de sentido. Como é o nome do teórico? Clifford Geertz. Esse cara aí. A religião é um sistema de sentido. E eu, no meu caso, eu sou cristão e eu encontrei sentido para a minha vida nessa experiência da utopia do reino de Deus conforme anunciado por Jesus e dessa experiência descrita pelo apóstolo Paulo quando ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É nessa perspectiva que eu penso sobre felicidade para mim e que eu tento compartilhar um conceito de felicidade com quem eu posso. A utopia do reino de Deus conforme apresentada por Jesus e a dedicação da vida a Cristo como sentido para a vida e para a morte. Uma boa noite a todos. Obrigado.